O que são as emendas impositivas que os vereadores podem apresentar ao orçamento público? Como esses recursos podem contribuir para o desenvolvimento da cidade? Como a Câmara Municipal pode implementar o orçamento impositivo aí no seu município, caso ele ainda não tenha sido criado? Você sabe que as leis orçamentárias são elaboradas pelo prefeito e aprovadas pela Câmara de Vereadores, correto? E quando a lei de orçamento chega no Legislativo para análise e votação, os vereadores podem apresentar emendas, que são mudanças nesse projeto de lei. E por meio dessas emendas, os vereadores podem realocar os recursos para outros programas, ações e investimentos que eles considerem importantes para a cidade. Mas o problema é que nem sempre essas modificações feitas pelos vereadores são executadas pelo prefeito, porque em regra no Brasil o orçamento público é meramente autorizativo, ou seja, o poder legislativo apenas autoriza o executivo a gastar. O que significa que o chefe do executivo não é obrigado a cumprir à risca o que está previsto ali no orçamento. Não é obrigado a executar todas as emendas aprovadas na Câmara. Ele só não pode ultrapassar o teto de gastos. Por isso é que não tão eventualmente assim, o prefeito manda o projeto para a Câmara pedindo a aprovação de créditos adicionais. Com a criação do orçamento impositivo no Brasil, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, a coisa ficou um pouco diferente. Por quê? Porque a Constituição Federal tornou obrigatória a execução das emendas que os membros do Poder Legislativo apresentem em seu orçamento público. O valor, atualmente, de até 2% da receita corrente líquida prevista na LOA. Então, de uma forma bem resumida, as emendas parlamentares impositivas são alterações feitas pelos vereadores no projeto de lei orçamentária que tornam uma parte do orçamento público de aplicação obrigatória, de execução obrigatória pelo prefeito. Ou seja, as emendas impositivas são um instrumento que os membros do Legislativo têm para destinar os recursos do orçamento para projetos, obras ou até mesmo instituições. E é essa parte do orçamento que torna impositiva se aprovada pela Câmara. O prefeito não tem poder de escolha de pagar ou não. Ele fica obrigado a executar as obras e ações que todos os vereadores individualmente propuseram. De novo, dentro do limite reservado no orçamento para as emendas impositivas. Mas até pouco tempo atrás, o valor máximo que se poderia ser destinado para as emendas impositivas era de até 1,2% da receita corrente líquida. Mas no final de 2022, teve uma nova alteração na Constituição Federal, que mudou algumas coisas do artigo 166. Esse artigo é o que fala das emendas impositivas. E uma das alterações foi justamente o valor desse tipo de emenda, que passou a ser de 2% da receita. Então, talvez a sua lei orgânica tenha previsão de até 1,2%, mas pode ser aumentada para 2%, o que para os vereadores é melhor ainda. Detalhe, essa também foi uma mudança recente. A receita a ser considerada para fazer esse cálculo é a receita do ano anterior ao ano da apresentação da LOA. Ou seja, quando vocês votarem o orçamento para 2025 e apresentar as emendas, vocês vão considerar a receita corrente líquida de 2023, porque a LOA para 2025 vai ser apresentada ainda em 2024. A Constituição deu também ao Legislativo a possibilidade de apresentar as emendas impositivas de bancada. Além das suas emendas individuais, essas emendas de bancadas
podem ser no valor de até 1% da receita corrente líquida, dando aí um total de 3% da receita que pode ser destinado para as emendas impositivas dos vereadores. Mas essas emendas de bancada também precisam estar previstas na legislação municipal, na sua lei orgânica e nas suas leis orçamentárias, para que os vereadores tenham o direito de destinar esses recursos. E outra informação importante: metade do valor das emendas que cada vereador tem deve ser aplicado na saúde, em ações de serviços públicos de saúde. É uma determinação constitucional que precisa ser seguida pelos estados e pelos municípios. Bom, há quem goste, há quem odeia, há quem critique, há quem elogie as emendas impositivas. Mas é fato que elas ampliaram a possibilidade de atuação dos vereadores no município. Porque apesar de essas emendas representarem uma parcela muito pequena do orçamento, eu entendo que, se bem aplicadas, elas podem sim contribuir e trazer muitos benefícios para a nossa cidade, para o seu bairro, para uma instituição que realiza um trabalho de grande utilidade pública. Enfim, ao invés de ficar fazendo assistencialismos, é muito mais inteligente que o vereador use as emendas impositivas para atender de forma republicana as necessidades da comunidade, porque é um instituto jurídico, legal e constitucional. Sem falar que com essas emendas os vereadores podem participar mais efetivamente da elaboração do orçamento público, que reforça a atuação do Poder Legislativo Municipal. E politicamente, para o vereador, é bem interessante, porque ele consegue atender demandas da população que normalmente ele não conseguiria atender, porque ele fica muitas vezes de mãos atadas, dependendo da vontade política do prefeito em atender uma indicação ou um pedido. Mas para tudo isso ser possível aí no seu município, para implementar o orçamento impositivo, é necessário que a Câmara faça adaptações à sua lei orgânica e faça alguns ajustes também nas leis orçamentárias, quando estiver tramitando na Câmara, para que elas fiquem compatíveis com a aplicação das emendas impositivas. E mesmo que já tenha sido criado o orçamento impositivo aí na sua cidade, é importante rever as normas, a lei orgânica, até mesmo o regimento interno da Câmara, porque, como eu falei, houve mudanças recentes na legislação e o município precisa se adaptar para não cometer nenhuma ilegalidade. E outro detalhe importante: se as suas emendas apresentarem algum problema, algum impedimento de ordem técnica, o prefeito não será obrigado a executar a sua emenda. Isso está bem claro lá na Constituição. Então, o vereador precisa ficar esperto e saber tudo o que pode causar esses impedimentos técnicos. Aliás, se você quiser que eu faça um vídeo explicando o que poderia inviabilizar uma emenda de um vereador, com todos os detalhes, porque esses detalhes a Constituição não apresenta. Então escreve aí nos comentários impedimento técnico. E se tiver uma boa quantidade de comentários, eu preparo um outro vídeo para falar sobre isso. E se você quiser entender mais sobre orçamento legislativo e gostaria de mais vídeos como estes, me segue aí, deixa seu like e escreve nos comentários o que você gostaria de saber nos próximos vídeos.